Oi, irmãos, graça e paz, saudade de cada um de vocês. Gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Amém? Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da abnegação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso procedimento entre vocês, para o seu próprio bem. E vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé que vocês têm em Deus, a tal ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar? Senhor, em Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nesse momento, ó Pai. Senhor Deus, queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Por isso Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, Paulo ele começa dizendo, né, que ele dá graças a Deus por cada um de vocês, fazendo menção de vocês nas orações que ele fazia, sem cessar, lembrando diante de Deus e Pai algumas coisas. Paulo estava numa espécie de uma quarentena, né? Paulo estava preso quando ele escreveu a carta. E nessa quarentena de Paulo lembrou de algumas coisas dos irmãos. Sabe, a gente está nesse isolamento, nesse distanciamento que estamos passando nesse momento, e a gente sempre lembra, né, dos momentos que o Senhor permitiu a gente estar junto, seja no templo, seja nos acampamentos, seja nas orações, nas casas, no bate-papo. A gente lembra da bênção de Deus sobre a união dos irmãos, né? E quando nós olhamos Paulo assim, Paulo lembrando, né, do tempo que ele teve com esses irmãos de Tessalônica, foi um tempo difícil. Para você ter uma ideia, lá em Atos 17, por aí, fala, né, desse período que Paulo passou
entre eles, né, pregando o Evangelho. Sabe, quando desceu o Espírito Santo ali na igreja primitiva, e a igreja saiu pregando, e depois Paulo se converteu, e o Senhor enviou Paulo aos gentios, né? E os tessalonicenses foram alvo dessa pregação de Paulo. E nesse momento, Paulo lembrava, né, desses irmãos ali de Tessalônica. E algumas coisas interessantes que Paulo lembra, está aí no verso 3, né, quando Paulo orava, quando Paulo colocava os irmãos diante de Deus, quando Paulo lembrava dos irmãos diante de Deus, Paulo lembrava aí no verso 3 de pelo menos 3 coisas: da operosidade da fé. Era uma fé operosa, era uma fé que alterava a conduta deles, era uma fé que mudava a cosmovisão deles do mundo. É uma operosidade de fé que não só alimentava eles, mas guiava eles e determinava a conduta deles, né? Então nós vemos que Paulo, ele lembrava disso, dos irmãos. Eu não sei quando você lembra dos irmãos, se você lembra como Paulo está lembrando dos irmãos, né? Da ação de Deus na vida daqueles irmãos. Sabe, outra coisa, além da operosidade, que eles tinham uma fé, não uma fé estática, não uma fé religiosa, não, mas uma fé que operava, uma fé que realmente alimentava a vivência deles, né, a conduta deles, né? Então, assim, nós vemos que outra coisa, além da operosidade da fé, né, Paulo diz que a abnegação do amor deles, né, o desprendimento. Paulo fala lá em Romanos, né, que Deus não poupou o seu Filho por nós, antes o entregou. Por um acaso Deus não nos daria todas as outras coisas, né? E aí ele vem falando: o que nos separará do amor de Deus? Deus teve esse desprendimento, e Paulo via isso, além da operosidade da fé na vida deles, né? Paulo, ele lembra do desprendimento que eles tinham pelo amor que eles receberam e agora eles tinham da parte de Deus para com todos os irmãos. Eles estavam desprendidos das coisas, dos sentimentos que afastavam da vontade de Deus. Eles estavam desprendidos, né, de outros amores, de outras situações que pudessem dividir o coração deles. Sabe, houve um desprendimento. Paulo lembrava da operosidade da fé e do desprendimento, né, do amor que o amor que eles receberam, que eles tinham, né, gerou no coração deles. E outra coisa que Paulo fala é da firmeza da esperança que eles tinham no Senhor. Eles tinham uma firmeza. Paulo, em suas cartas, ele sempre, em algumas delas, ele fala sobre isso: a fé, a esperança e o amor. E dos três, o mais forte é o amor, ele dizia, né? Então aqueles irmãos de Tessalônica, eles tinham firmeza na esperança. Eles estavam seguros, convictos, né, do que o Senhor havia dito, do que o Senhor havia prometido, do que ia acontecer. Então isso dava uma alegria quando Paulo colocava aqueles irmãos de Tessalônica em oração. Paulo lembrava disso. E eu gostaria que você pensasse nisso, pensasse na operosidade da fé que Deus atuou e atua, e que você lembra dos irmãos da tua célula, da igreja. A fé de cada um
alguns que estavam operando milagres, outros proclamando a palavra, outros adorando a Deus, outros passando por situações difíceis, mas via que a fé, ela estava operando na vida dos irmãos, na vida da comunidade do Lins, né? Via o desprendimento do amor que eles tinham, sabe? Você lembra do amor dos irmãos para com a obra, para com o Senhor, para com o noivo? A firmeza da esperança, sabe? A esperança de saber que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Um dia o Senhor vai cumprir a sua promessa. Um dia o Senhor, ele vai completar a obra que ele iniciou na minha vida, na minha família, na sua vida, em todas as famílias da igreja. Deus, ele prometeu e ele vai cumprir. Então, em esperança, nós vamos vivendo. E Paulo via essa firmeza na vida dos irmãos, sabe? É importante a gente lembrar disso, do que Deus estava fazendo, do que Deus fez já na vida de muitos irmãos. E isso alimentava, isso alegrava a vida de Paulo. No verso 4 ele diz: sabemos, amados, por Deus, que ele escolheu vocês. Isso é tremendo, irmãos. Deus escolheu você. E escolheu você nesse tempo, nessas circunstâncias de pandemia, de tribulação, de situações que Deus sabe o porquê. Mas o que nós sabemos é que Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Você poderia ter nascido em outro tempo, na época de Moisés, ou na época da Reforma, ou nos anos 30, não sei. Mas Deus escolheu você para viver nesse tempo. E Deus te chamou nesse tempo. E você é a igreja do Senhor Jesus. Sabe, Deus tem algo a fazer através da minha vida e através da sua vida. Por algo Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para manifestar, né, a sua graça, sua multiforme graça, seja conhecida diante dos principados e potestades, diante do mundo, carta-vivas para esse tempo, para comunicar algo da parte dele. Sabe, e Deus quer usar a sua vida, a vida da nossa igreja, para que nesse tempo, nós possamos ser usados por Ele. Deus quer usar a sua vida nesse tempo. Deus te escolheu. Olha que tremendo a gente ouvir isso. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Eu quero saber o porquê Ele me escolheu. Eu quero saber o que Ele tem para fazer comigo nesse tempo. Sabe? E Paulo, ele fala, né, que essa escolha, esse chamado, veio através do Evangelho. Né? Ele diz aí no verso 5, porque o nosso Deus não chegou a vocês, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente com palavras, mas também com poder no Espírito Santo e em plena convicção. Olha, irmãos, que tremendo isso. O Evangelho, ele chegou não somente com palavras. Hoje nós vivemos um tempo de muito discurso, muita retórica, principalmente essa questão política ou ideológica, e isso tudo, esses assuntos todos, é muita palavra, é muito discurso. E isso muitas vezes influencia até alguns irmãos na própria igreja, na própria comunidade. Mas Paulo fala que o Evangelho, ele superou o discurso. O Evangelho superou toda essa retórica. Não foi apenas de palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Lembra que Jesus, quando ele disse lá no fim dos Evangelhos, né? Ele fala aí de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas ele deu uma recomendação antes: não saiam antes que do alto sejam revestidos de poder. Serei minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo.
E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas no Lins, no Rio de Janeiro, nos outros estados, até os confins da terra. Sabe, o Espírito Santo, ele veio com poder na vida daqueles homens. Há uma diferença quando o Espírito Santo vem com poder na nossa vida, quando o Evangelho vem com poder, porque ele é a salvação de Deus para salvar, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um poder que livra as pessoas do vício, um poder que livra as pessoas do seu caminho torto, um poder que conserta o que está torto, um poder que transforma vidas, transforma planos, muda planos, um poder que nos guia em meio a situações difíceis como nós temos passado nesse tempo. Um poder consolador, um poder que restaura vidas, que cura feridas, um poder que nos alimenta. Isaías fala, né, que há um óleo de alegria, né, como ele diz ali, que muito embora eles recebiam, né, eles receberam a palavra, não receberam o Evangelho não somente de palavra, mas pelo poder do Espírito Santo e convicção. Isso gerou uma convicção no coração deles, né? Precisamos hoje de ver essa atuação do Espírito Santo na nossa vida, a convicção do Espírito Santo na nossa vida. Isso vem pela pregação do Evangelho, por ouvir o Evangelho, por se submeter ao Evangelho, né? Por querer, como Jesus disse, a minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, irmãos, nós vemos essa convicção. Precisamos mais do que nunca, nesse tempo, de irmãos e irmãs com convicção, não com opinião, mas com convicção, sabe? Porque isso nos vai manter no meio da tribulação, como foi mantido a vida dos Tessalonicenses. Nós vemos ali que Paulo ainda diz no verso 5, que houve o procedimento, né? Eles sabem muito bem do procedimento entre os Tessalonicenses que Paulo tinha, para o próprio bem deles, de forma que eles tornaram-se imitadores dos apóstolos e do Senhor. Precisamos de pessoas que sejam imitadas. Precisamos de referência, é o que está dizendo aqui. Deus te escolheu e te pôs numa comunidade e juntou os irmãos. E nós compartilhamos a fé, a operosidade, o desprendimento, a esperança de cada um dos irmãos, do que Deus tem feito na vida dos irmãos. E à medida que cada um vai dando uns passos de fé, vai se entregando ao Senhor, vai se desprendendo de tudo que é terreno e carnal e vai se consagrando ao Senhor, dizendo como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Nesses passos, né, nós vemos que Deus levanta referentes, Deus levanta pessoas que vão querer ser imitadas, sabe? Como diz ali o texto. Eles quiseram, os Tessalonicenses quiseram imitar a Paulo, não no estilo de vida que Paulo tinha, terrenal, não nos projetos pessoais de Paulo, não. Eles queriam imitar Paulo porque eles viram o poder do Evangelho na vida de Paulo. Você lembra de Eliseu? Ele, no final do ministério de Elias, Eliseu pediu
porção dobrada da unção que tinha na vida de Elias. Sabe, os Tessalonicenses foram tão impactados pelo modo de viver de Paulo, pela operosidade da fé de Paulo, pelo desprendimento de Paulo, pela esperança de Paulo, pela consagração de Paulo, que eles quiseram imitar a Paulo. Eles quiseram andar com Paulo, e imitar ao Senhor, e se consagrar ao Senhor. Isso foi tremendo. Isso é que nós devemos desejar que aconteça hoje no nosso dia. Muito mais de ter uma igreja cheia, uma igreja que tenha recursos, que tenha todo tipo de coisa. A gente tem que ver a operosidade do Evangelho na vida da igreja, alterando a vida da igreja, alterando cada vida. E nós vemos ali que no final do verso 6, Paulo diz assim, que eles se tornaram imitadores, né, dos apóstolos do Senhor, tendo recebido a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos, ou apesar de muita tribulação. Lá em Isaías, como eu comentei, fala que há um óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. O Espírito Santo, ele traz essa alegria. Uma palavra do Evangelho de poder, ele traz essa alegria. Ele despedaça o jugo. Ele quebra correntes. Ele muda a vida. Ele salva pessoas. Ele traz uma alegria que é superior ao sofrimento, à tribulação, à paz que excede todo o entendimento. É o poder de Deus através do Evangelho. O Evangelho pregado no poder do Espírito Santo, compartilhado no poder do Espírito Santo. Isso traz uma alegria no meio do sofrimento. Olha quanto sofrimento nós estamos passando nesse tempo. Olha quantas circunstâncias, quantas tribulações. Talvez vai aumentar. Mas o Espírito Santo, ele traz essa convicção, essa esperança, essa fé, esse amor, essa alegria, esse óleo de alegria. Isso é que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. E quer fazer em nós e através de nós. Vemos que no verso 7 aí, de imitadores, que foi dito no verso 6, veja bem o que está escrito aí. Assim vocês se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. De imitadores, eles se tornaram modelos. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida. Quando nós passarmos a imitarmos gente consagrada, quando nós passarmos a imitarmos ao Senhor, quando nós desejarmos ser um com Ele, sabendo que Ele é o noivo, nós somos a noiva, nós somos dele e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando nós entendemos isso e quando nós passamos a desejar isso, quando isso fazer parte da coisa mais importante do nosso viver, nós vamos nos tornar um modelo. Sabe? Muita gente diz assim, não olha para mim não. Mas Paulo dizia para olhar para ele. E os Tessalonicenses imitaram. E eles também se tornaram modelos para outros crentes. Deus pode fazer algo tremendo na comunidade do Lins. Deus pode fazer algo tremendo na sua vida. Você pode ser modelo na faculdade, você pode ser modelo no seu trabalho, você pode ser modelo na sua vizinhança, você pode ser modelo aonde quer que você esteja inserido na sociedade. Pelo poder do Espírito Santo que chegou na sua vida através do Evangelho.
Paulo fala que nós devemos, que os irmãos deveriam ser como luzeiros no mundo. Luzeiros no mundo. Vê como são as estrelas no meio das trevas, no meio da escuridão da noite. Os luzeiros, as estrelas brilham. Jesus falou que nós somos a luz dos homens. Que brilha a nossa luz. Sabe, esse tempo realmente, literalmente, de trevas, esse tempo de escuridão, precisa cada vez mais uma igreja que ela brilha, porque ela está cheia de azeite, a lâmpada que esteja brilhando até encontrar com o noivo, até o encontro com o noivo. Então, irmãos, nós vemos que eles se tornaram modelos. No verso 8 diz que a partir deles a palavra também repercutiu. Vê que o evangelho foi avançando, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a perseguição. Você vê lá, quando Paulo passou pelos Tessalonicenses, em Atos 17, por ali, você vê como o evangelho alterou a vida daquelas pessoas, mas também teve muita perseguição. Mas aqueles homens, eles não abandonaram, eles não ficaram metidos em entretenimento, eles não ficaram metidos só em projetos pessoais, eles não ficaram estáticos, eles avançaram e divulgaram a palavra foi divulgada, a palavra avançou, não foi retida, não foi enterrada, não foi abafada, não foi abandonada, não apostataram da fé, ao contrário, aquilo cresceu, aumentou, de tal maneira que eles não podiam, aquilo foi tão impactante na vida deles que tinha que ser compartilhado, e repercutiu. Qual é a repercussão que precisa haver hoje através de nós? Sabe? A repercussão do evangelho. A repercussão de que vale a pena crer. A repercussão é que vale a pena imitar o Senhor Jesus. A repercussão que vale a pena crer num Deus vivo, que atua e que vai atuar. Aqueles homens, eles se tornaram modelos. Aquelas mulheres se tornaram modelos. Aqueles jovens se tornaram modelos. A palavra repercutiu, se divulgou a fé dele, diz aí no verso 8. Divulgou a fé que eles tinham a tal ponto de não termos necessidade de dizer mais nada. Você vê Paulo, o apóstolo Paulo, aquilo foi crescendo tão grande, foi em aumento na vida da igreja, que Paulo não precisou nem dizer mais nada. Olha que tremendo, irmãos. Como Paulo tinha para ensinar, como Paulo tinha para compartilhar, e já não havia mais necessidade, porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, supriu todas essas necessidades. Temos necessidade na nossa vida? O Espírito Santo pode suprir nossa necessidade. Temos carência na comunidade? O Espírito Santo pode suprir toda a carência. Sabe? Nós vemos que, além disso, a palavra divulgou, e há um registro interessante aí a partir do verso 9, que diz que, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha que tremendo. Eles deixaram os ídolos, eles mudaram de vida, eles mudaram de planos, de projetos, eles mudaram, abandonaram a fútil maneira de viver. Eles abandonaram aqueles que em algum momento para eles eram deuses. Aqueles ídolos, eles deixaram tudo e passaram a servir ao Senhor. Sabe, eu espero que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo
de tal maneira que Deus possa usar a minha vida, a sua vida, e que quando a gente pregar o Evangelho com amor e no poder do Espírito Santo, a gente possa ver isso acontecer. As pessoas deixarem seus vícios, as pessoas deixarem seus ídolos, as pessoas deixarem seu fútil modo de viver, as pessoas abandonarem o egoísmo, as pessoas abandonarem, seja lá o que for, para dizer: eu amo meu Senhor, importa que Ele cresça e que eu diminua. Não há nada mais importante do que o Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor. Ele é minha porção. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Aqueles homens deixaram, se converteram a Deus. Houve uma metanoia, houve um giro de 180 graus. Eles passaram a servir ao Senhor com alegria. Passaram a servir ao Senhor com alegria. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Termina o verso 10. Eles viveram em esperança. Sabe, nesse tempo, é um tempo próprio para isso. É um tempo em que os campos estão brancos para as colheitas. É um tempo que nós temos muita oportunidade para pregar o Evangelho. Mas é um tempo também que nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, para que essa pregação ela seja com poder. Que Deus te abençoe, que Deus te encha do Espírito Santo, que você tenha uma fé operosa, que você tenha um amor desprendido e que você tenha uma firmeza na esperança, no chamamento do Senhor, que te chamou, que te tirou das trevas, te trouxe para a luz, te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do seu amor. Sabe, Deus te escolheu nesse tempo. Deus te escolheu nesse tempo. Deus quer usar você e a mim nesse tempo. Eu espero que você possa se voltar a Deus como se voltaram os Tessalonicenses. Que eu e você possamos nos consagrar. Que eu e você, pela graça de Deus, possamos nos tornar modelos. Mas antes, a gente possa buscar imitar ao Senhor. A gente possa ir lá para a recâmara, como diz lá em Cantares, investir tempo com o noivo. A gente possa ir para o quarto, como Jesus disse, o quarto secreto. Que a gente possa nos encher desse Senhor. Que a gente possa ter um amor a Ele, corresponder ao amor que Ele tem para conosco. Como eu disse lá em Romanos, Ele não poupou o seu Filho por nós, não nos dará com Ele todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus use a sua vida, que Deus te abençoe você na tua célula, que você seja uma bênção. Amém? A paz, irmãos, que Deus te abençoe.